Mais uma vez, cumprimento os irmãos com o shalom de nosso Senhor Yeshua, que Ele possa reinar em nosso coração e fazer a sua obra completa. Vamos meditar juntos num texto que se encontra na carta de Shaul aos Efésios, capítulo 6, versículos 10 a 18. É um texto que nos remete à nossa luta constante contra as trevas, contra o adversário das nossas almas, e como nós devemos estar equipados para vencer e permanecer firmes. Eu gostaria de dar um enfoque aqui numa parte do texto que se refere à prática, né? Como aplicar na prática esse ensinamento dado por Shaul aos Efésios, aplicando no nosso dia a dia, para que vençamos e fiquemos firmes. Então começamos a leitura aqui na carta aos Efésios, capítulo 6, versículos 10 a 18. Diz assim: No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força da sua valentia, da sua gevurá, valentia ou coragem. Vesti-vos de toda a armadura de Elohim, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas de Satã. Então, aí já tem um objetivo dessa armadura. Para que serve a armadura? Para que possamos estar firmes contra as astutas ciladas de Satã. Ele arma ciladas, e eu preciso estar preparado para não cair nelas e para permanecer firme. Versículo 12. Porque não é contra carne e sangue a guerra para nós, mas contra os chefes, poderosos dominadores da Eret da escuridão, ou dominadores da terra da escuridão, e mensageiros malignos que estão nas alturas. Portanto, tomai para vós toda a armadura de Elohim, e podereis vos sustentar de pé dos que se levantarem contra vós no Yom Mal, no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Estai, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçados os vossos pés na preparação do anúncio do Shalom, tomando sobretudo o escudo da Emuná, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Posicionai-vos com o capacete da salvação e com a espada do sopro, a espada do Espírito, que é a palavra de Elohim, orando em todo o tempo com toda oração e súplica no sopro, e vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos. Essa é a nossa leitura inicial. Shaul está fazendo uma comparação aqui entre os elementos, as ferramentas que Elohim nos dá para vencermos, para resistirmos ao mal e para podermos viver da maneira que Ele determinou que nós vivamos, comparando isso que Elohim coloca à nossa disposição com peças de armadura, armamentos, equipamentos usados no combate no campo físico. E muitas vezes o pregador, ele se aprofunda nas características dos elementos físicos dessa armadura. E aí começa a falar como é que a armadura, essas peças eram usadas, né, para que serviam. Mas o mais importante para nós aqui é nós entendermos essa comparação que Shaul está fazendo e como aplicar as ferramentas que Elohim coloca em nossas mãos para que alcancemos esse objetivo que está aqui no versículo 13. E podereis vos sustentar de pé diante dos que se levantarem contra vós no Yom Mal, e havendo feito tudo, ficar firmes. Esse é o objetivo. Vencer contra o mal, porque aqui o texto deixa claro que Satã vai armar ciladas.
vão se levantar pessoas contra nós. Então, as pessoas que, lendo esse texto aqui, na sua mente, acreditam que, uma vez salvo, pare de sofrer, as guerras acabam. A guerra só acaba quando? Até o fim haverá guerra. Por mais que o mundo aí diga que, né, assinou o tratado de paz, trégua, não estão mais disparando armas de fogo, mas continuam se odiando uns aos outros. Continuam mentindo uns para os outros. Continuam traindo uns aos outros. Aí, o mundo chama de paz se não estiver disparando arma de fogo. Mas a todo momento não há paz no mundo. Foi tirada a paz. Louvado seja o nome do Senhor. Então, nós temos que estar cientes, sempre vigilantes, sabendo que vão se levantar contra nós. E muitas vezes de onde menos a gente espera. Satã vai armar ciladas, e se a gente não estiver, como aqui no versículo 18 diz, vigiando com toda a perseverança, na nossa distração, o maligno pode conseguir uma entrada. E aqui, nesse texto, a gente vê quais são essas ferramentas que Elohim coloca na nossa mão para vencermos. Começando aqui no versículo 10, ele primeiramente diz que nós devemos nos fortalecer no Senhor. Então a nossa força está nele. Então não adianta eu querer lutar com as minhas próprias forças, com a minha própria sabedoria, com a minha própria inteligência, sem depositar em Elohim a minha confiança. É como Shaul fala em um dado momento de sua vida, de estar experimentando ali um sofrimento, uma humilhação, e ele se dá conta que a graça de Elohim basta para ele. Porque o poder de Elohim se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Então, fortalecei-vos no Senhor e na força da sua valentia, da sua coragem. A gente não deve buscar a coragem do mundo. Qual é a coragem do mundo? A coragem do mundo é que leva um homem a pular de cima de um prédio para bater um recorde de que pulou mais alto. Ou então pegar uma moto e descer uma rampa em alta velocidade para pular por cima de não sei quantos obstáculos. Sendo que ele sabe que está exposto a um grande perigo de se arrebentar todo. Um pequeno desvio. Então, isso não é coragem. Coragem, a coragem de Elohim é a força que há dentro do servo de Elohim para fazer a vontade de Elohim, mesmo quando as circunstâncias são desfavoráveis. Mesmo que ele esteja se expondo a própria vida. Essa é a coragem que vem de Elohim. Ainda que em face da morte, farei o que Elohim me mandou. Coragem. A força interior para fazer o que tem que ser feito. Então é nessa coragem de Elohim, e nós temos o nosso grande exemplo, é o Senhor Yeshua, que mostrou uma coragem que não será encontrada no mundo. Só o Filho de Elohim, unido ao Senhor Yeshua, poderá apresentar essa coragem. Ele sabia que ia ser injustiçado, sabia que ia ser humilhado, sabia que iam agredi-lo, sabia que os discípulos, por medo, iriam correr. Mas o que o fez recuar? Nada. Porque ele estava com o sopro de coragem nele, como também é falado, né? Elohim não nos deu o sopro de covardia, mas o sopro de coragem. Ou seja, o sopro que nos leva a glorificar a Elohim. Independentemente do que o mundo disse, tá? Agora nós estamos vivendo momentos bons. Agora estamos vivendo momentos de crise. A coragem
nos dá essa capacidade de fazermos o que tem que ser feito em todo momento. No versículo 11, ele fala sobre vestir a armadura de Elohim. E a seguir ele vai falando quais são as peças dessa armadura. No versículo 14, ele começa a descrever: cingidos os vossos lombos com a verdade. E a gente sabe, já tem estudado sobre isso, que o cinto, né, as amarras da armadura serviam para dar firmeza à armadura, para que ela não ficasse escorregando. Porque naquele momento em que Shaul está escrevendo isso, o combate ele era um combate corpo a corpo, muito movimento, muita força, impacto. Então esses impactos não poderiam fazer a armadura ficar chacoalhando de um lado para o outro, porque poderia deixar desprotegida a parte que a armadura estava colocada ali para proteger. Então, cingir bem, amarrar bem, para deixar firme. E o que confere a firmeza a nós, filhos de Elohim? Para quando a gente ouvir uma notícia, ou quando ouvir uma crítica, quando ouvir uma censura, quando ouvir uma ameaça, a gente não venha estremecer e deixar de fazer o que Elohim quer. Justamente a verdade. Porque a verdade é a palavra de Elohim, e a palavra de Elohim permanece para sempre. A palavra de Elohim, ela não cai. A palavra de Elohim não falha. A palavra de Elohim, ela produz aquilo que Elohim quer que ela produza. E ninguém pode impedir a palavra de Elohim de se cumprir. Então, firmemo-nos na palavra de Elohim, para que tenhamos firmeza. Vestida a couraça da justiça. E aí vem aqui, a couraça é um elemento de proteção, assim como a justiça também irá nos proteger da destruição. Serão destruídos todos os injustos. Aí você pega uma pessoa que está nas trevas e pergunta para ela: o que é justo? O que é injusto? Ela não vai saber responder corretamente, porque na visão dela, justiça é o tribunal dos homens. É você ir lá na repartição pública, numa vara, seja ela de criminal, família, né, nas diversas varas, e abrir um processo contra alguém, contra uma instituição. Então você está buscando a justiça. Mas a gente sabe, a gente tem visto, a gente tem observado a situação aqui no nosso país, e é um extrato do mundo. Não nos enganemos que o Brasil tem a exclusividade de ter juízes injustos. Isso é uma marca do filho do primeiro Adão, do desobediente, daquele que é escravo de Satã. Isso não é justiça. Mas aquele que faz a vontade de Elohim, esse, aos olhos de Elohim, será chamado justo. Como Noar. Elohim usa essa expressão para ele: eu te tenho visto justo no meio dessa geração corrompida e pecadora. Então, no meio daquela podridão toda, daquela sujeira, daqueles homens rebelados, desenfreados, matando-se uns aos outros, afrontando a Elohim a todo momento, Elohim chega a falar que o pensamento do homem era mau continuamente. Ele viu justiça na vida de Noar. E o que aconteceu como resultado dessa justiça de Noar? Ele salvou a si e a sua casa. Então ele estava vestido dessa couraça de justiça, que o protegeu, o livrou da destruição. Versículo 15. Ele vai falar dos pés calçados na preparação do anúncio do Shalom. Os pés calçados, para não ferir os pés. Os pés é o que vão fazer você caminhar. O caminho santo. A vereda da vida. E é por não ter clara esta mensagem, este projeto de Elohim, a obra do Senhor Yeshua de salvação,
que muitos caem pelo meio do caminho. Porque não entendem de início o que é a salvação, o que é retornar para Elohim. Por que eu tenho que retornar para Elohim? Significa, se eu estou retornando para Elohim, significa que eu já estive em Elohim. E a pessoa precisa compreender como é que eu saí, como é que eu me afastei de Elohim. Quando foi que eu fiquei longe de Elohim? Shaul fala sobre isso também aos Romanos. Ele fala que todos pecaram, todos erraram e destituídos estão da glória de Elohim, ou deixaram de seguir após a glória de Elohim. O ser humano, então, ele mesmo se afastou e, por isso, se tornou presa fácil nas mãos do maligno. Assim, a pessoa que retorna e se esquece do que o Senhor Yeshua fez, vai ser presa fácil nas mãos do acusador. O acusador vai falar, mas você está falando que é santo aí, que é filho de Elohim, que é perfeito, mas lembra aquilo que você fez? Aquela coisa horrível, que você tem até medo que as pessoas saibam? Se você conhece a salvação que nos é dada em Yeshua, você terá firmeza para continuar caminhando. Não, é esse o caminho. Vou continuar olhando para Yeshua, o autor e consumador da minha emuná. Eu não vou olhar para o acusador. Porque o acusador, ao falar essas coisas, ele quer o quê? Ele quer o meu bem? Ele quer que eu sirva a Elohim? Vai me dar uma solução? O acusador, ele quer me condenar. Ele quer ver a minha destruição. Por isso eu não devo dar ouvidos a ele, mas devo guardar no meu coração a palavra que produz esperança, a esperança da vida eterna. Me alegrar na esperança, sabendo que o anúncio de Yeshua chegou até nós para a nossa salvação. E aqui ele fala, preparados os pés com o anúncio, tem um texto em que fala, quão formosos são os pés dos que anunciam o Shalom. É uma referência a esse texto. Mas aqui a preparação do nosso pé, lembre-se que aqui é uma armadura. Nós estamos primeiro protegendo os nossos pés para caminharmos seguros no caminho que Elohim quer. E depois vamos anunciar a outros para que eles também tenham essa mesma condição que nós. Então, esse preparar, muitas vezes a gente pode ser levado a pensar que essa preparação aqui, o calçar os pés, é para anunciar, pregar o anúncio. Mas não é só isso. É que a preparação do anúncio do Shalom. Eu devo estar sempre me lembrando, sempre trazendo à memória o que Elohim fez na minha vida, o que o Senhor Yeshua realizou. E isso vai trazer firmeza para mim, vai me fazer forte para vencer o acusador e também vai me permitir ajudar a outros a vencê-lo. E finalmente no versículo 16, ele fala do escudo da emuná, com o qual nós podemos nos proteger dos dardos inflamados do maligno. Então, mais uma vez, aqui está no centro a palavra de Elohim, e é a ela que devemos nos apegar para que as setas malignas de desânimo, de timidez, de fracasso, de discórdia, de intriga, não venham surtir efeito em nós, para nos paralisar, nos derrubar, nos deixar entristecidos. Mas, nos apegando na emuná, poderemos cumprir aquela palavra, o justo viverá da sua emuná. Viverá da sua emuná. E, finalmente, no versículo 17, ele fala, o capacete da salvação. Mais uma vez, aqui a salvação, protegendo a cabeça, que é a cabeça que vai coordenar todo o corpo. E eu preciso estar firmado nessa salvação. Minha salvação não vem do braço carnal. Minha salvação não vem de políticos que fazem promessas de 4 em 4 anos, ou de 8 em 8 anos.
no caso dos senadores, né? A minha salvação vem de Yahová. Yahová é minha luz, a minha salvação. A quem temerei? Yahová é a força da minha vida, de quem me recearei? Isso deve estar no nosso coração. E a espada do sopro, que é a palavra de Elohim. E ele coloca aqui que a palavra de Elohim serve tanto para nos proteger, quanto também para silenciar o maligno, para desmascarar os falsos, para edificar, para fortalecer aqueles que estão buscando o alento no Senhor. E finalmente ele termina aqui com a oração. Como lá no início falou, fortalecei-vos no Senhor e na força da sua valentia. E isso se faz na oração. A todo momento buscando a Elohim, buscando ouvir a sua voz, procurando saber o que ele quer, porque aí então, nessa oração, a todo momento, o Senhor vai nos conduzindo, vai nos mostrando as ciladas de Satã que estão armadas, que muitas vezes os olhos físicos não percebem, mas Elohim, que tudo vê, o sopro sagrado que tudo conhece, nos fará ver e nos dará o livramento, no seu devido tempo. E ainda que não saibamos o que dizer, como o Senhor Yeshua fala, vos será dada a palavra na hora. E assim venceremos aqueles que se levantam contra nós. Então, amados, isso aqui é um apanhado do que Shaul está ensinando, apresentando para nós o que nós temos para nos proteger, para subjugar o maligno, para permanecermos firmes. E a meditação em si é sobre eu coloquei aqui, os 3 grandes adversários do filho de Elohim. Ele coloca no versículo 12 que não é contra a carne e sangue a guerra para nós, mas contra os chefes, poderosos dominadores da escuridão, da escuridão e mensageiros malignos que estão nas alturas. Então aqui está sintetizado o mundo e Satã e os seus mensageiros. O mundo das trevas, que é dominado por aqueles que são guiados por Satã, e aqueles que estão no invisível, que é Satã e os seus mensageiros. Mas quem é o terceiro adversário que nós devemos subjugar para que, ao invés de adversário, ele se torne nosso companheiro de batalha para glorificar Elohim? Isso aqui é uma meditação até que foi inspirada numa anotação que eu fiz há 25 anos atrás, mais de 25 anos atrás. Em 12/7/2000, uma quarta, e ali estava um comentário, né? Os três forças que combatem contra nós. Ali estava a carne, o mundo e Satã. Mas eu vou colocar de maneira um pouco diferente aqui. Ao invés da carne, os impulsos do corpo carnal. Os impulsos do corpo carnal que eu devo subjugar para que eles não me levem para a derrota. O mundo, que é o mundo das trevas, que estão esses dominadores atuando, dirigidos por Satã, para também afastar as almas de Elohim, desviar os santos de Elohim. E aí perseguem, fazem injustiça, caluniam, procuram destruir a reputação, mentem, enganam, tentam subtrair, roubar tudo que é do justo. E como é que nós vamos triunfar? Porque é mais cômodo buscar o caminho mais fácil. Não quero essa brigar com ninguém, não. Eu quero ser amigo de todo mundo. Não é isso que está escrito para a gente fazer, né? Não é para a gente ser amigo de todo mundo. É no que depender de vós, tendes shalom. O que depende de nós? Fazer o bem, praticar justiça, falar a verdade. Isso é o que depende de nós. Mas se a pessoa odeia a verdade, odeia a justiça, odeia a luz, a gente não precisa fazer nada.
para que Satã possa usar essa pessoa contra nós. Mas o que Quefá, inclusive, ensina, né, que a gente deve agir de tal maneira que a gente não dê ocasião de que alguma obra venha envergonhar o nome do Senhor e sejamos por ela difamados. Mas se nos difamarem porque fazemos o que é justo, o que é bom e reto aos olhos do Senhor, seja o nome do Senhor glorificado. Estamos sofrendo, levando os restos das aflições do ungido. Então vamos ver alguns textos aqui, amados, sobre esses 3 adversários que precisamos resistir e vencer. E nós vamos usar essas ferramentas apresentadas por Elohim para nós, para vencer. Primeiramente, os impulsos do corpo carnal. Em Romanos 7, a partir do versículo 14, Shaul faz uma descrição da condição do ser humano nas trevas, que não tem condições de controlar os seus impulsos para o erro, porque opera nele uma lei que supera o desejo na sua mente de fazer o que é bom. Que Romanos 7, a partir do versículo 14, diz assim, eu vou ler aqui até o versículo 1. Porque foi revelado para nós que a Torá, a instrução, Torá do sopro é, e eu sou carne, vendido para o erro. Porque o que faço não aprovo, pois o que quero, isso não faço, mas o que odeio, isso faço. E se faço o que não quero, consinto com a Torá que é boa. De maneira que agora já não sou eu que faço isto, mas o erro que habita em mim. Mas aí a pessoa não pode se apegar a essa palavra e dizer, não tenho culpa, né, irmão? É a carne que está pulando, precisamos vencer. Aí entra aquele conceito da natureza carnal, né? O nascido de Elohim, ele não tem natureza carnal. O nascido de Elohim, ele tem corpo. E esse corpo tem impulsos. Ele sofre influências do Adão desobediente. E por isso ele deve morrer. Está condenado à morte o corpo. A alma, o Senhor Yeshua restaura. E restaurará também o corpo daqueles que estiverem vivos na sua vinda. Porque esse corpo ainda está sujeito à morte. Então ele fala aqui que com a mente, ele entende que a Torá é boa, que a instrução é boa, a instrução leva à vida, mas ele não tem condições, não tem força. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. Com efeito, o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. Olha aí a força, o adversário, o corpo está puxando, ele não consegue. Porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Se eu faço o que não quero, já o não faço eu, mas o erro que habita em mim. Acho então esta lei em mim, que quando quero fazer o bem, o mal está comigo. Porque segundo o homem interior tenho prazer na lei de Elohim, na Torá de Elohim. Mas vejo nos meus membros outra Torá, outra instrução, outra lei que batalha contra a Torá do meu entendimento e me prende debaixo da Torá do erro, que está nos meus membros. Olha a batalha aí. Os impulsos do corpo versus a mente. Eu sei que isso vai fazer mal para mim, eu sei que isso está me destruindo, eu sei que eu estou me acabando com isso, mas eu não consigo largar, eu não consigo mudar, porque você, vendido a Satã, vendido ao erro, você não vai conseguir se livrar sozinho. E aí é nosso dever mostrar para a pessoa, olha, você está tentando lutar contra isso, mas você não tem condições de vencer, você precisa de Yeshua. Ai do valente fraco como eu, quem me fará escapar deste corpo de morte? E aqui eu coloquei, essa expressão chama a atenção, né? Ai do valente ou do guerreiro fraco como eu. Aqui aparece Gever. É até um contraste. Né? Um valente fraco. É o guerreiro fraco. Aos olhos do mundo, todo musculoso.
bombado. Mas nos provérbios de Salomão até fala, né, que é melhor o homem que sabe dominar o seu espírito do que o que toma uma cidade de assalto. Ele tem força para subjugar na espada, para conquistar uma cidade, mas ele mesmo é um escravo dos desejos do corpo. Dou graças a Elohim por Yeshua ungido. Olha a solução aí, para vencer esse combate. Nosso Senhor. Assim que eu mesmo com entendimento sirvo a Torá de Elohim, mas com a carne a Torá do erro. Portanto, não há culpa para os apegados a Yeshua, ungido, que não andam segundo a carne, mas pelo sopro, pela boca do sopro. E aqui a gente já vê a solução. Como é que eu escapo dessa fraqueza de os impulsos da carne me levarem a desobedecer Elohim? Eu preciso me unir ao Senhor Yeshua. E preciso deixar de andar na carne para andar no sopro. Vamos ver mais sobre esse domínio do corpo, aqui em 1 Coríntios 9. 1 Coríntios 9, versículos 24 a 27. Shaul, ele vai mais uma vez usar um exemplo de competições, de eventos esportivos em que as pessoas se submetem a até sacrifícios para poderem ganhar, serem campeões. É necessário que nós façamos também sacrifícios, se nós quisermos subjugar o corpo e alcançarmos essa vitória diante de Elohim. Diz assim: não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas só um leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. Então aqui está falando do procedimento, para que a perseverança, o treinamento, o acondicionamento para que você alcance o prêmio. E todo aquele que luta, de tudo se abstém, seja da alimentação, seja das distrações, seja da disciplina do sono, a disciplina de estar ali sempre se exercitando. De tudo se abstém. Eles o fazem para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, uma incorruptível. Pois eu assim corro, não como coisa incerta. Assim combato, não como batendo no ar. Antes, subjugo o meu corpo e o reduzo à servidão, para que, pregando a outros, eu mesmo não venha, de alguma maneira, ficar reprovado. Então, Shaul está falando, eu reduzo o meu corpo quer provar daquilo, quer provar do fruto da árvore que Elohim proibiu. Meus olhos estão ali brilhando. Gostei, essa árvore é muito bonita. E aí a língua toda molhada já, com a saliva babando, eu quero comer, parece gostoso. Mas aí você se lembrando da palavra de Elohim, deixando-se guiar pelo temor de Elohim e não pelos apetites do corpo, você vai estar reduzindo a servidão, para que ele faça não o que Satã quer, mas o que Elohim quer. O segundo texto relacionado a isso também, vamos voltar lá para Romanos, capítulo 8. Romanos 8. Aliás, Romanos 6, versículos 8 a 13. Romanos 6, versículos 8 a 13. Diz assim: ora, se já morremos com o ungido, cremos que também com ele viveremos. Sabendo que, havendo ungido ressuscitado dos mortos, já não morre. A morte não terá domínio sobre ele. Pois quanto a ter morrido, de uma vez morreu para o erro. Mas quanto a viver, vive para Elohim. Assim também vós, considerai-vos como mortos para o erro, para o pecado, mas vivos para Elohim, ungido Yeshua, nosso Senhor. Não reine, portanto, o erro, o pecado, em vosso corpo mortal, para lhe obedecerdes em suas concupiscências, cobiças, seus apetites. Então, eu
Não sou eu que devo me submeter aos apetites. Não, mas o meu corpo está com muita fome. Eu preciso. Aquela coisa do viciado, né? Viciado no entorpecente. Que, se ele quiser mesmo ser livre daquelas substâncias que ele durante muito tempo ingeriu para fazer a tal viagem, ele precisa se sacrificar. Ele precisa se amar. E contando com a ajuda de Elohim, ele será livre. Mas se não, vai passar ali as duras penas, sofrimento, o corpo pedindo por aquela substância, para alguns é até açúcar. A pessoa muito acostumada a consumir o açúcar, especialmente o industrializado, depois, para conseguir se livrar das grandes quantidades de açúcar, o corpo vai sentir. Vai começar a ter tremedeira. Vai achar que, num dado momento, que precisa, que o açúcar é necessário. Mas não, é o corpo tendo aquela sensação de abstinência. É o corpo precisa se livrar do vício. Então vai haver um sofrimento. Mas eu não devo obedecer aos apetites do corpo. Eu devo controlá-los, para que eu faça somente o bem. Não reine, portanto, o erro em vosso corpo mortal, para lhe obedecerdes em suas concupiscências. Nem tampouco apresenteis os vossos membros ao erro por instrumentos de perversidade, mas apresentai-vos a Elohim como vivos dentre mortos, e vossos membros a Elohim como instrumentos de justiça. E esse texto aqui, ele fala sobre a consagração. Lá em Romanos 12:1, ele também fala sobre isso. Rogo-vos, irmãos, pela compaixão de Elohim, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Elohim. Porque fazendo assim você vai experimentar a vontade de Elohim, vai ter percepção para agradar a Elohim. Qual é a solução para vencer? Nós já vimos aqui em Romanos 7. Vamos ver mais um texto, Romanos 8, 5 a 9. Qual é a solução para vencer esses apetites do corpo? Vamos apresentar aqui dois textos. Já temos apresentado, né? Consagrar o corpo para Elohim. Então, se eu sei que aquele ambiente, eu sei que aquele som, aquela imagem, aquela pessoa está me levando para longe de Elohim, eu preciso me abster. Eu preciso reter, controlar esse desejo do corpo. Abrir mão desses prazeres para poder conduzir o meu corpo à servidão do ungido. Que em Romanos 8, 5 a 9 diz assim: porque os que andam pela boca da carne meditam nas palavras da carne, mas os que andam pela boca do sopro meditam nas palavras do sopro. Então tudo que o mundo diz é para estimular o corpo. E vai afetar a alma, obviamente. Mas o que o sopro de Elohim diz para nós é para que nós nos elevemos para o que é de cima, o que é de Elohim. Porque a meditação da carne é morte, mas a meditação do sopro, do Espírito, é vida e shalom. Então o Espírito vai nos conduzir para a vida e para o shalom. Porque a meditação da carne produz o quê? Aí aparece inimizade, né? Inimizade. Mas a expressão aqui que está no hebraico do texto de Samson é produz o ódio a Elohim. Então tudo que o mundo quer encher nossas cabeças é para produzir o ódio contra Elohim. E aí a gente já está falando da ação do mundo como um adversário para nos derrubar. Produz o ódio a Elohim, pois não se sujeita diante da Torá, e também sujeitar-se não consegue. E estes que vivem na carne as suas vidas não são capazes de alcançar a aceitação, a aprovação de Elohim. Vós, porém, não estáis na carne, mas no sopro, se é que o sopro de Elohim habita em vós. Se alguém não tem o sopro do ungido, esse tal não é dele.
Então, se eu quero consagrar o meu corpo para servir Elohim, eu preciso andar no sopro, preciso me encher do sopro de Elohim. Preciso buscar a face de Elohim, porque de nós mesmos não vamos conseguir controlar os apetites do corpo. Só pensamento positivo. Eu vou me distrair, vou estudar muito. Mas isso não vai te impedir de errar. Às vezes você encontra pessoas bem dedicadas, bem disciplinadas para alcançar objetivos bons, né, de um nível intelectual, uma posição em uma determinada profissão, né, para alcançar prêmios, para desenvolver trabalhos importantes, mas isso não vai dar salvação para a pessoa. Não vai dar firmeza para ela vencer as astutas ciladas de Satã. E é por isso que você encontra muitos cientistas, médicos, doutores, se prostrando diante de imagem de escultura, entrando em depressão, fazendo terapia. Por quê? Porque essas conquistas do mundo não vão resolver a questão da alma. E o corpo ele é controlado pela alma. E a alma deve ser conduzida pelo sopro de Elohim. Que senão vamos armazenar na alma o que é mal, o que é destrutivo. Não estás na carne, se é que o sopro de Elohim habita em vós. Então, como é que eu faço para não andar na carne? Eu preciso andar no Espírito. E como é que eu demonstro que eu estou no Espírito? E aí a gente vai lá para Gálatas. E a gente vê em Gálatas, quando Shaul fala sobre as obras da carne e as obras do Espírito. Preciso direcionar o meu corpo para realizar as obras do Espírito. E aqui vamos ler do versículo 16 ao 18. Capítulo 5 de Gálatas, versículos 16 a 18. E eu, eis que digo, andai como varões do sopro, então não cumprireis a cobiça do corpo. Está aí a solução. Eu não quero cumprir essa cobiça, esse desejo, esse apetite do meu corpo. Então eu tenho que andar como varão do sopro. E aí Shaul vai explicar o que um varão do sopro faz. Porque a carne deseja o que não aceita o sopro, o espírito. O sopro, o que não aceita a carne, porque ambos atormentam um ao outro, ou seja, lutam, combatem um contra o outro, até que não consigais fazer o que quereis. Mas se sois guiados pelo sopro, não estáis debaixo da Torá. E até meditando sobre isso com os irmãos, no culto no lar, eu comentei sobre essa expressão debaixo da Torá. Muitas vezes as pessoas usam essa expressão para querer invalidar a instrução de Elohim, seus mandamentos, estatutos e juízos. Mas, na verdade, Elohim não quer que nós fiquemos debaixo da Torá. Ele quer que estejamos conforme a Torá. Porque quem está debaixo da Torá está sob a condenação da Torá, que é pela Torá que nós conhecemos o que é certo e o que é errado, o que é justo e o que é injusto, o que é santo e o que é profano. Então a Torá ela aponta para nós. Se nós estivermos na justiça, na verdade, no amor a Elohim, não estaremos debaixo da Torá, mas estaremos nivelados a ela, como o Shaul também fala, né? Nivela-te à Torá. Fazendo assim, você vai salvar a ti mesmo e aos outros. Então eu devo me conformar à Torá de Elohim. E assim, dessa maneira, eu não vou cumprir as cobiças do corpo. Ah, mas é automático assim? É só querer? Não. Você tem que, se necessário for, até esmurrar o seu corpo e até mutilar o teu corpo. O Senhor Yeshua não ensinou isso? Se o teu olho te desvia, é melhor você arrancar do que ser lançado todo o corpo no fogo. Se a tua mão te faz tropeçar, é melhor arrancar a mão do que todo o corpo perecer. Então é um sacrifício. E o corpo pode sofrer.
mas que seja este corpo como uma oferta diante de Elohim, porque certamente há um corpo glorificado, isento de erro, imortal, preparado para aqueles que vencerem esse adversário, os impulsos do corpo carnal. Amados, nosso tempo já praticamente se foi. E falamos aqui do primeiro adversário. Temos o outro adversário, o mundo, e aquele que está por detrás de tudo isso, movimentando os seus agentes para nos fazer cair, que é Satã. O mundo, Satã usa para testar a nossa firmeza, para nos fazer estremecer. É como aquele vento que bate sobre a casa e vai testando a estrutura da casa. E aí, se for uma casa de papelão, uma tempestade vai levar telhado, vai levar a parede, vai levar tudo. Mas se for uma casa construída com materiais fortes, robustos e com fundamento sobre a rocha, o Senhor Yeshua ensinou o que vai acontecer. Vai vir um vento, vai bater, a tempestade vai bater e não vai derrubar aquela casa. E a quem ele comparou esse? Aquele que escuta as suas palavras e as pratica. Vamos ver aqui Lucas, capítulo 23, versículos 32 a 43. Lucas 23, versículos 32 a 43. Vemos aqui um exemplo do nosso Senhor Yeshua sendo testado, sendo provocado, para ver se ele estremecia e caía da sua firmeza. O Senhor Yeshua está pendurado no madeiro, e também 2 outros obreiros da maldade, 2 outros criminosos, foram levados com ele para a morte. Vieram ao lugar chamado Gulgotá e penduraram-no ali. E aos obreiros da maldade, um à sua direita e outro à sua esquerda. E dizia Yeshua: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E repartindo as suas vestes, lançaram sortes. E o povo estava olhando. Também os príncipes zombavam dele, dizendo: aos outros salvou, salve-se a si mesmo, se este é ungido, o escolhido de Elohim. Olha aí a mensagem de Satã. Satã usando o mundo para tentar nos provocar. Prova então que você é filho de Elohim? Você não diz que está cheio do Espírito Santo? Tem poder para curar? Tem poder para expulsar demônio? Por que Elohim deixa isso acontecer então? Mas o Senhor Yeshua não estremeceu, não recuou. Também os soldados escarneciam dele. Olha só, os príncipes zombavam, os soldados zombavam, e depois até os criminosos. Então aí você vai... Se você não estiver firmado na palavra de Elohim, você vai se sentindo humilhado, vai se sentindo envergonhado, constrangido, daqui a pouco fica mudo, daqui a pouco desiste. Isso não é para filho de Elohim, não. Senhor, eu suportei até aqui, eu acho que está bom já. E também os soldados escarneciam, chegando-se a ele e apresentavam-lhe vinagre, dizendo: se tu és o rei dos Yehudim, salva-te a ti mesmo. Não disse que era rei? E também por cima dele estava um título, em letras gregas, romanas e hebraicas: este é o rei dos Yehudim. Um dos criminosos, pendurados ao seu lado, insultava, dizendo: se tu és o ungido, salva-te a ti mesmo e a nós. Olha, até os bandidos, até esse sujo imundo, está falando de mim? Mas houve um ali daqueles ladrões, daqueles criminosos, que depois de ter feito esta bobagem, percebeu, observando o Senhor Yeshua, e ele disse assim, repreendendo o outro: tu nem ainda temes a Elohim, estando na mesma condenação? Nós, na verdade, com justiça, recebemos o que os nossos feitos mereciam, mas este nenhum mal fez. E disse a Yeshua: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E disse Yeshua a ele: Amém, eu digo para ti, hoje estarás comigo no jardim do Éden. É a palavra de um vitorioso. O Senhor Yeshua não estremeceu, não recuou, ele sabia o que estava fazendo,
sabia que o pai estava aprovando o que ele estava fazendo, e não importa se é príncipe falando, se é soldado, se é militar falando, se é bandido falando, fiquemos com a palavra de Elohim, porque é ela que nos sustentará no dia mau, nos fará vencer as astutas ciladas de Satã, e estaremos firmes diante dele. Amém, amados? Que Elohim abençoe a cada um com esta mensagem.